Está no ar, Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você e todos à sua volta. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de iniciarmos mais um devocional em Sementes da Graça. Lembrando a você que os devocionais podem ser acompanhados pelo YouTube e também pelo Spotify. Basta pesquisar por Sementes da Graça na barra de pesquisas. Que o Senhor abençoe muito sua vida por sua audiência, interação e compartilhamento de nossas mensagens. Caso esteja nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Faça sua inscrição e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas pela Palavra de Deus. Seguimos nossa série As Lições da Misericórdia. Hoje é o 3º episódio e nossa leitura segue no livro do profeta Jonas. Você que pode, acompanhe a leitura dos versos 1 e 2 do 2º capítulo, que nos dizem assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. O aperto que nos molda. Quando tomamos decisões necessárias, é normal percebermos um aumento nas dificuldades. Quando isso ocorre, se não mantermos o foco em nosso objetivo, o desânimo, diante de uma aparente frustração, pode gerar desconfortos piores que a situação em que estávamos antes. Nossa mente passa a projetar o passado e a questionar o resultado da nossa escolha. Decisões corretas podem trazer consequências que não gostaríamos, mas esses momentos de aperto, após decisões necessárias, não podem pautar nossa vida. Sem dúvidas, irão influenciar nossos sentimentos, mas não devem nos fazer retroceder. Aquilo que temos como propósito deve continuar sendo a nossa inspiração. Jonas, nosso personagem histórico, livrou-se da tempestade que atingiu o navio, e sua decisão corajosa poupou uma tragédia aos demais tripulantes. Mas escapando da tempestade, se viu em outro contexto assustador. Afundando nas águas do mar, o profeta se viu sozinho. Não dá para clamar enquanto submerge, mas seu objetivo de retornar à presença do Senhor era o que o estava motivando. E mesmo sem barco, ele precisava voltar. Nadar tamanha distância era impossível, mas o cessar da tempestade deixou claro que o controle da vida de Jonas estava nas mãos do Senhor. Se não fosse o vento forte, o balanço e o vento suave do mar teriam arrastado Jonas ainda para mais longe. O caminho de volta costuma ser difícil, principalmente em relação à distância percorrida. Mas um grande peixe foi a solução de Deus para reconduzir o profeta ao seu propósito.
O surgimento dessa criatura marinha não parecia exatamente como uma solução aos olhos de Jonas. Virar comida de peixe certamente não passava pela sua cabeça, mas a vantagem de se render ao Senhor e retornar aos seus caminhos é que nosso destino volta para as mãos certas, as de Deus. Vida que é conduzida por nossas próprias mãos está fadada a erros e fracassos. Jonas, que percebeu a mão de Deus na tempestade enfrentada, não deveria ter dificuldades de entender que o grande peixe era mais um sinal enviado pelo Senhor. Mas mesmo compreendendo, o profeta ainda sentiria os efeitos da distância e do retorno. A angústia foi a sua companheira no ventre daquele animal. De forma intensa, Jonas experimentou as consequências de sua rebeldia. Chegou a chamar de sepultura o estado em que ele estava. Mas quando percebeu a forma milagrosa em que Deus o salvou do afogamento, se arrependeu e encontrou forças para orar. No ventre do grande peixes, Jonas compôs uma linda confissão de sua dependência e da resposta que recebeu do Senhor. O profeta reconheceu o Senhor como a única fonte de salvação. Deus, que tem todo o controle, fez com que as terríveis circunstâncias na vida de Jonas cumprissem seu propósito. Engolido, mas arrependido, apavorado, porém perdoado. Mais uma vez, a misericórdia de Deus o havia alcançado. Com muita fé e paciência, o ministério de Jonas seria em breve restaurado. Sua história impressionante não ficaria apenas no passado. Sua experiência com o grande peixe seria usada pelo próprio Senhor Jesus como um sinal de sua morte e ressurreição. Quando Jonas compreendeu os sinais enviados por Deus e se lançou à sua vontade, o próprio Senhor fez da vida do seu profeta um sinal para todos os povos. Todos os dias nos deparamos com a necessidade de nos voltarmos para Deus. Quanto mais distante, mais urgente. De todas as decisões, buscar a vontade de Deus é a que não pode ser adiada. Mais cedo ou mais tarde, tempo e distância aumentam essa cobrança. Aliás, se não aumenta, pode ser um sinal ainda pior. É necessário dar um salto de fé na vontade do Senhor, pois aqueles que se lançam aos pés de Jesus serão amparados e salvos por Ele. É verdade que muitos levantes podem surgir no caminho de volta, pois andar com Deus é entrar na contramão do mundo. Situações em que nossa decisão de seguir a Cristo parecem piorar a nossa história, ou, como na experiência do profeta, solidão e silêncio podem querer nos afogar. Talvez em nossa volta não encontremos alguém que esteja conosco. O próprio Senhor pode permitir essas situações de aperto, situações que parecem dificultar a nossa vida, que pareçam nosso fim, mas que na verdade nos protegerão para que nada nos desvie do nosso caminho. Para voltar, é preciso arrependimento. Assim como Jonas,
e entender que seguir falsas vaidades afastam a misericórdia do Criador. Para manter-se no caminho é preciso fé e esperança para aguardar o agir de Deus. A tempestade enviada pelo Senhor não pode ficar no esquecimento. É preciso mantermos em mente as oportunidades oferecidas por Ele. Não questione o aperto do presente. Essa fase certamente vai passar, mas é preciso aprender com as lições, pois o aperto de Deus é Ele nos moldando. Profeta que não fala não é útil para o propósito. Jonas, que entrou mudo no navio, depois de se deparar com a misericórdia do Senhor, até no ventre do peixe clamou. Misericórdia é não recebermos de Deus o castigo que merecemos. As dificuldades que Ele permite não são para nos destruir, são para nos preservar, pois através de Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz, Ele quer nos salvar. Jonas escapou da tempestade, do afogamento e do ventre do peixe, porque se rendeu aos sinais de Deus e se lançou em direção à sua vontade. O perdão de Deus nos ensina muita coisa. Nos mostra o quão dependentes somos dele, de quanto ele nos ama e que, além da experiência vivida, a misericórdia com que ele nos trata deve ser compartilhada. Andando com Deus, o que não falta serão oportunidades. Persista na caminhada com Deus, ainda que Ele coloque diante de ti um caminho apertado. Aliás, Ele mesmo nos ensina que é assim mesmo. Porta estreita, caminho apertado é o que conduz à vida. O agravamento pode significar que estamos no caminho certo. Lance-se por completo na vontade de Deus e encontre a direção e a misericórdia do Senhor na sua vida. Sua experiência de conversão será um sinal de Deus na vida dos que estão distantes dele. Esse foi nosso devocional de hoje, o terceiro episódio da série As Lições da Misericórdia. A misericórdia de Deus nos ensina e nos molda. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade. Fique atento aos sinais de Deus e deixe que Ele torne sua vida um sinal para outras pessoas. E com a permissão do Senhor, nos encontraremos novamente para mais um momento de reflexão. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.